Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. Hoje a gente vai estudar as bases psicológicas que estão aí inerentes à educação e que fazem parte aí dos concursos públicos na área de educação para professores, coordenadores, diretores, supervisores, enfim, na área de educação de um modo geral. Então, quando se fala de bases psicológicas, nós estamos falando de questionamentos. Por exemplo, será que as pessoas já nasceram com determinadas características cognitivas, com alguns dons, com algumas habilidades, né? Ou será que essas capacidades serão desenvolvidas posteriormente, conforme o desenvolvimento biológico natural? Ou será ainda, né, que tudo isso se desenvolve por meio de vivências, como por exemplo a vivência com o meio externo? Ficou curioso? Ficou curiosa? Ah, eu sabia! Esse assunto é mesmo instigante e é o que nós veremos hoje no vídeo, né? Que a gente vai tentar também resolver questões e sanar muitas dúvidas de vocês com essa abordagem, né? De bases psicológicas na área da educação. Bora lá? Ah, já sabe, né? Não está inscrito no canal? Aproveita, se inscreve, está inscrito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e não esquece de ativar o sininho para você ser comunicado assim que um material novo, bacana como esse, que foi feito com todo carinho para você chegar aqui no canal. Vamos lá? Bom, quando a gente está tratando das bases psicológicas, a gente vai se deparar com o empirismo e o inatismo, né? Então, inatismo e empirismo são pensamentos filosóficos, mas que eles vão servir também para explicar e para a gente introduzir as bases psicológicas, porque sempre uma coisa está conectada com a outra. Então, são essas teorias que são consideradas completamente opostas, né, entre si. O inatismo e o empirismo são completamente opostas nas suas definições. E a gente vai começar com elas, certo? Então, vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem o inatismo. Vamos lá? Ó, inatismo. Ó, inatismo. O inatismo, o que ele vai fazer? Ele vai representar o ser humano como algo estático. Então, o ser humano é estático, tá? Ó, é inatismo, né? Então, é sem possibilidade de sofrer qualquer tipo de mudança. Então, o ser humano nasce com determinadas habilidades, competências e vai seguir a vida com essas. Então, dessa forma, quando a pessoa nasce, né, a sua personalidade, os valores, as crenças, né, os pensamentos, as emoções são consideradas participantes dessa base psicológica e que nasceram com essa pessoa e que já estão definidas, tá? Então, são características já definidas. Olha, ele é estático, né? Porque essas características são definidas previamente, né? São definidas desde o nascimento. Então, é algo que não vai mudar. Daí o inatismo. Né? Então, essas questões são consideradas exclusivas da pessoa. E o meio, né, o meio ambiente, o meio no qual a pessoa vive, não vai interferir em nada, não vai participar em nada desse desenvolvimento da pessoa. Aqui no inatismo tem também uma supervalorização do quê? Da hereditariedade, né? De características herdadas aí pela carga genética, aquilo que é inato ao ser humano, ou seja, desde o nascimento já traríamos, né, aí uma herança genética de qualidades, capacidades básicas, e aí nessa linha de pensamento a escola vai somente disponibilizar espaço para aflorar e desenvolver esse potencial do aluno, ou seja,
No inatismo, a capacidade de aprendizagem da pessoa já é inata, já veio com a pessoa desde o nascimento. E o inatismo acabou influenciando fortemente a educação aqui no Brasil. Tá? É assim que o ensino tradicional se pautou e acredita que o potencial da aprendizagem é hereditário. E os educadores dessa linha, né, tradicional, eles acreditam que a capacidade para a aprendizagem está no aluno, né, no estudante. E isso vai fazer parte da constituição biológica e psicológica da pessoa. É assim, né, dessa maneira, atribuindo a responsabilidade no orgânico, no genético, naquilo que vem de hereditário do estudante, que o educador vai se eximir de qualquer responsabilidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento do estudante, tá? Então, aí ele é como se ele lavasse as mãos em relação à aprendizagem do estudante, porque ele já nasceu assim, né? Então, o inatismo está diretamente ligado com aquilo que é inato, né? Aquilo que já veio com a pessoa. Por outro lado, as ideias ambientalistas, elas também influenciaram bastante, né? Ó, os ambientalistas, eles também influenciaram bastante a educação e principalmente, né, trazendo uma visão que valoriza os estímulos do ambiente, né? Então, são estímulos ambientais que vão ser acessados pelos sentidos, tá? Então, os ambientalistas vão considerar, né, os sentidos, tá? Como fatores importantes, e é aí que entra o empirismo. Ó, entra o empirismo. Por que entra o empirismo aqui? Porque é uma corrente que acredita que o homem nasce como uma folha em branco, tá? Então, é uma folha em branco que será preenchida, ou seja, diferentemente do inatismo, ele considera que a pessoa nasce, né, com nada, né? Como se fosse uma folha em branco, com nada no intelecto, no cognitivo, e aí não vai ter entrado senão pelos sentidos. Então, é por isso que é extremamente importante nessa questão dos ambientalistas e dos sentidos, porque são esses sentidos, né, que o empirismo vai considerar. Ou seja, a ideia central do empirismo é que a única fonte de capacidade, né, de possibilidade. Então, olha, a única fonte, né, a única possibilidade de conhecimento do ser humano é a experiência que é adquirida em função do quê? Do meio físico, né? E essa condição vai ser sempre mediada pelos sentidos, certo? Então, essa questão ambientalista, dos sentidos, está intimamente ligada ao empirismo, né? Que são esses estímulos ambientais que são acessados pelos sentidos, né? Pelos sentidos orgânicos, né? Então, essa é a ideia central. A experiência, então, adquirida em função do meio físico vai ser mediada pelos sentidos, e é aí que o empirismo e a educação têm uma influência direta na formação do ser humano. Ou seja, é uma corrente que acredita que as ideias das pessoas somente serão desenvolvidas a partir do quê? Das experiências que essa pessoa vivenciou, tá? Então, o empirismo tem ligação direta, e aí é até palavra-chave para você gravar, tá? Com as experiências vividas, né? As experiências vividas
Exatamente através dos sentidos, né? Ou seja, essa experiência acontece por intermédio dos sentidos e somente as pessoas têm condições de desenvolver isso, afinal de contas, elas são uma folha em branco, né? Que aí você pode gravar o que você quiser, o que puder ao longo da vida. Então, as impressões individuais, elas serão cada vez mais importantes para cada pessoa que aprendeu ou viveu. Então, no empirismo, as impressões, impressões individuais terão extrema importância nesse processo de ensino e aprendizagem. Olha, uma outra corrente, e aí eminentemente da área da psicologia, né, é o behaviorismo, tá? Então, a gente tem aqui, o behaviorismo. O behaviorismo, que a gente pode dizer que tem características positivistas. Ok? Bom, por que a gente pode dizer que o behaviorismo é positivista? Porque a fonte de pesquisa do behaviorismo é nada mais, nada menos do que o comportamento observável, ou seja, aquele comportamento que é facilmente constatado por meio da observação. Então, comportamento humano, comportamento animal, enfim, o comportamento que é possível de ser observado. Então, o comportamento observável. Tá? É um comportamento observável. Aliás, behaviorismo, né, significa uma palavra de origem inglesa que behavior é comportamento, né? Então, é aquela fonte de conhecimento a partir do comportamento observável, que vai estudar o comportamento humano naquilo que se pode ver, naquilo que se pode observar, naquilo que se pode constatar. Um grande representante do behaviorismo é Pavlov. E depois a gente tem também o Skinner, né? Mas vamos ver primeiro o Pavlov. Pavlov, ele estudou as questões do condicionamento. Condicionamento, tá? E são também questões que o Skinner vai trabalhar, né? Mas, enfim, você pode condicionar determinado comportamento a partir de uma determinada resposta. Então, você tem lá um estímulo qualquer, você fornece um estímulo e aí você condiciona uma resposta, tá? Então, a questão do condicionamento é a partir de um estímulo e que vai gerar uma determinada resposta, tá? Bom, a gente falou de Pavlov e agora a gente vai falar de Skinner, tá? Skinner. Vai gravando aí esses nomes porque são nomes que frequentemente as bancas vão explorar, né? Na visão de Skinner, segundo Pavlov, enfim. E aí você já sabe que são autores ligados à corrente behaviorista, tá? O Skinner, ele vai falar do reforço, tá? Ele vai falar do reforço. Enquanto Pavlov falava do estímulo e resposta, o Skinner vai trabalhar com essa ideia também de estímulo e resposta, de condicionamento, mas ele vai falar muito do reforço positivo e ele vai falar do reforço negativo, tá? Ele vai falar do reforço negativo. E o que é isso, né? O que é esse reforço positivo e esse reforço negativo? Por exemplo, na área de educação, são as notas, a aprovação, a reprovação. Então, você condiciona ali, né? O estudante, ele é estimulado, condicionado também por meio de
repetição, repetição exaustiva de memorização, de exercícios. Então, a repetição vai gerar aí esse reforço também positivo. O reforço negativo, né, é aquela ameaça de não ir bem na prova, de ser reprovado. Então, você vê que nesse sentido, pensando no behaviorismo, tanto de Pavlov quanto de Skinner, os estudantes, eles ficam só memorizando e aí eles vão sendo recompensados positivamente. Então, o que a gente pode dizer da aprendizagem? A aprendizagem no behaviorismo é uma aprendizagem passiva, tá? Não tem uma ação do estudante, né? Então, a aprendizagem é como se ela fosse determinada pelo ambiente, e aí também, e justamente por causa disso, tem gente que associa o behaviorismo ao pensamento ambientalista, tá? Por conta dessa passividade, tá? Ó, ambientalista, ok? Bom, o fracasso escolar. Fracasso escolar, antes, ele era atribuído ao estudante, e aí nem a escola, nem o professor tinham qualquer responsabilidade nesse processo. Agora, isso começa a mudar. E isso começa a mudar a partir de uma determinada base psicológica, né? Outras bases psicológicas, né? Não só uma. Por exemplo, a psicanalítica de Freud, tá? Então, a gente tem a base do behaviorismo e a gente vai ter também a base psicanalítica, ó, psicanalítica, que o maior representante é Freud, né? Freud. E também a gente tem uma outra base psicológica, que é a base humanista. São bases, né, que começam a contestar essa situação, né, de atribuir essa responsabilidade única e exclusiva ao estudante. Então, tanto a psicanalítica quanto a humanística, elas vão dizer, né, olha, o estudante não é tão único responsável do processo de aprendizagem. E um grande representante da base humanista, né, na base psicológica humanista, é Carl Rogers, tá? Então, eles vão mudar, né, tanto Freud quanto Rogers, eles vão mudar essa visão que se tem de ensino e de aprendizagem. Olha só, o Rogers, ele não se contentou com as respostas do behaviorismo e nem com as respostas da psicanálise. Em relação à psicanálise, o Freud entende que a motivação é sempre inconsciente. Então, Freud vai trazer aí essa motivação inconsciente, ó, inconsciente, tá? E merece porque essa motivação inconsciente, né? Ela merece uma relação a partir de uma tríade. E que tríade é essa? É o estudante, é o professor e é o conhecimento. Então, há interesses e motivações inconscientes unindo aí esse tripé, né, de estudante, professor e conhecimento, que vão despertar do estudante esses interesses, né, essa motivação pelo ensino. Bom, e além dessas bases psicológicas, né, behaviorismo, a corrente psicanalítica, a corrente humanista, a gente tem outras correntes, como, por exemplo, o estruturalismo e também o funcionalismo, que a gente pode aí relacionar à educação. Então, temos também, ó, o estruturalismo, e temos também o funcionalismo, tá? Ó,
funcionalismo, tá? Aqui é um O, tá? Bem, essas correntes a gente também pode relacionar aí à área de educação, né? Sendo que no funcionalismo o professor ele vai ter essa questão da eficiência ou ineficiência, né? Sempre relacionadas ao funcionamento mental, tá? Daí essa questão de funcionalismo. É o funcionalismo mental, é o funcionalismo cognitivo. Então, no entendimento funcionalismo do funcionalista, né, a metodologia e o trabalho do professor não serão questionados, tá? O problema e falha, se houver, está no aluno, né? Está no estudante. Por quê? É do funcionamento das questões de ordem cognitiva, de intelecto. Por outro lado, a corrente estruturalista, né, o professor estruturalista, ele acredita na possibilidade de aprendizagem de uma pessoa, por exemplo, que tenha paralisia cerebral. Tá? Afinal de contas, a paralisia cerebral ela afeta estruturas do cérebro e acaba por limitar alguma possibilidade de aprendizagem. E a gente não pode deixar de lado também, quando a gente vai estudar aí essas questões, né, de bases psicológicas, a gente também não pode deixar de lado quem? Piaget, né? Ó, Piaget, que vem trazer outras questões, né? Ele vem trazer, por exemplo, a ideia de que é necessário estimularmos e desafiarmos os estudantes, né, de uma forma positiva, porque aí eles serão capazes de compreender e modificar o pensamento e, consequentemente, construir o conhecimento. Tipo assim, pela compreensão, a gente modifica a mente, portanto, você passa a assimilar melhor as informações. Percebe aí por que a teoria dele também é chamada de construtivismo, né? Então, o pensamento e teoria do Piaget é também conhecido como construtivismo. Mas não é só isso, né? A gente tem também o Vygotsky, que acredita e concorda com alguns pontos de Piaget, mas ele elabora a sua teoria mais pautada na interação. Daí o termo interacionismo, né? Onde o conhecimento vai ser potencializado pela interação social, ou seja, o estudante vai precisar se relacionar, quer seja com o professor, com os outros estudantes, com outras pessoas e também com o meio ambiente. Então a gente tem, olha, Piaget como construtivista, ó, construtivista, e a gente tem o Vygotsky, vamos colocar aqui, né? Ó, Vygotsky como interacionista. Vou colocar aqui, ó, interação, porque aí vocês já recordam, tá? Sendo que o Vygotsky também é conhecido, não só pelo interacionismo, mas pelo socio-interacionismo, exatamente por conta dessa questão cultural, dessa questão do meio ambiente, da interação entre as pessoas, que vai esbarrar também na linguagem, etc, etc. Vamos lá fazer a questão? Olha aí, nossa primeira questão, 2022, FEPESE, UDESC, né, lá em Santa Catarina, prova para pedagoga, essa questão foi adaptada. Qual teoria de aprendizagem e desenvolvimento humano defende o pressuposto de que toda função no desenvolvimento da criança aparece em cena duas vezes, ó, aparece duas vezes, em dois planos? A princípio, entre os homens, como categoria interpsíquica, e então no interior da criança, como categoria intrapsíquica, ou seja, tanto dentro quanto psicológica, né? Tanto por dentro da relação da pessoa com ela mesma,
quanto do meio ambiente da pessoa com o meio ambiente. Então, é tanto inter quanto intrapsíquica, né? Então, qual é essa teoria, né? E aqui a gente está procurando, olha, a teoria. E aí a gente tem como alternativas teorias, né? Inatista, existencialista, histórico-social e ambientalista. Bom, daqui, a única que a gente ainda não viu no vídeo de hoje é a existencialista, né? Então, o que seria uma teoria existencialista? O que seria uma inteligência existencialista? Ora, é a sensibilidade, a capacidade de abordar questões que sejam aí específicas, né, sobre a existência. Ó, é existencialista. Então, são questões sobre a existência humana, sentido de vida, né? Então, ó, isso aqui, ó, vai trazer questões sobre sentido de vida, vai trazer questões e perguntas, né? Por que a gente nasce, por que a gente morre, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, como é que chegamos aqui, questões entre o bem e o mal, ou seja, vai procurar dar um sentido na liberdade, na escolha, na responsabilidade de cada um, né, de cada pessoa. Então, a gente já viu que o existencialismo não é a teoria que vai trazer aí essa questão tanto inter quanto intrapsíquica no desenvolvimento da pessoa, né? Que aparece ao mesmo tempo. Bom, a inatista muito menos, né? Porque a inatista é aquela que imagina que a pessoa já vai nascer com as habilidades e capacidades por uma carga uma carga genética herdada de uma herança, né, dos pais biológicos, né? Então, o inatismo também não é, né? Então, se não é o existencialismo, não é o inatismo, e aí a gente tem uma relação histórico-cultural e a teoria ambientalista. Bem, a teoria ambientalista igualmente não é, né? Porque ela vai imaginar só o ambiente proporcionando essas questões. Portanto, não teria uma questão interpsíquica, mas somente uma intrapsíquica, né? Que é essa relação com o outro, com o ambiente, com outras questões. Portanto, a nossa única alternativa possível é a alternativa C, teoria histórico-cultural. Belezinha? E aí, fácil essa? Gabaritou junto comigo? Alternativa C, isso aí. Vamos lá responder mais questões? Bora lá? Olha aí, 2021, FURB, Prefeitura de Blumenau, lá em Santa Catarina, professor de educação infantil, uma questão que também foi adaptada. Para Vygotsky, tananana, é o sistema simbólico, olha só, é um sistema simbólico. É alguma coisa que tem a ver com símbolos, ó, de todos os grupos humanos, olha, de todos os grupos humanos. Então, o que é inerente para todos os grupos humanos? Instrumento psicológico que possibilita compartilhar e interpretar os objetos, as relações, o cotidiano, constitui-se na síntese e na sistematização da experiência vivida por meio do sistema de signos com seus significados, ou seja, tem signo e tem significado. Estou falando aqui de um sistema simbólico que é inerente a todos os seres humanos, ou seja, a todas as culturas. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do excerto a seguir. A infância, a cultura, a alfabetização ou a linguagem. O que é, gente? Vou dar aí uns 5 segundinhos para você pensar. Que alternativa? Perfeitamente, nada mais, nada menos do que a linguagem. Exatamente. Por quê? É a linguagem para Vygotsky que tem extrema importância, né? Então, nossa alternativa correta é aqui a letra D, né? Porque é um sistema simbólico
está presente a todos os grupos humanos, né? É um instrumento que possibilita compartilhar, as ideias, a interpretação. Ele é também feito de signos e especialmente de significados. Portanto, não poderia ser a infância, porque a infância não é um sistema simbólico. A cultura faz parte de um sistema simbólico, mas ela não é um sistema simbólico, e a alfabetização também, ela também faz parte, ela também tem signos. Olha como a banca quer colocar você sempre entre duas questões, né? A alfabetização também tem a ver com signos, também tem a ver com significados, mas ela não é um sistema simbólico que vai compartilhar aí e interpretar objetos. A alfabetização é a interpretação de signos e também vai levar a significados, mas não é essa relação direta como tem a linguagem. Então, cuidado aí, e aí? Acertou? Se equivocou? Pensou aí um pouquinho mais? Alternativa correta da segunda questão, alternativa D. E aí, gabaritando? Ah, assim que eu gosto, hein? Prestando bastante atenção, estudando bastante. Ó, 2021, FURB, Prefeitura de Blumenau, Santa Catarina, professor de educação infantil, questão adaptada. No processo de elaboração do currículo da educação básica do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau, ah, professor, eu não estudei. Não importa, vamos ler a questão e você vai perceber que essa questão ela é válida para todo o país. Ó, a rede pública municipal de ensino se fundamenta na teoria, olha, se ela está se fundamentando na teoria histórico-cultural referenciada nos estudos de Vygotsky, é algo que serve para quaisquer sistemas de ensino, para prefeituras, estados e também para a União, tá? Por isso que independe de ser de Blumenau. Reconhecendo-a como a perspectiva que reafirma as conquistas e avanços na história da educação infantil, ao considerar que é o tempo histórico de apropriação ativa das qualidades humanas desenvolvidas ao longo da história e a criança, sujeito histórico de direitos, ativa, pensante, capaz de produzir cultura, interferir e modificar o contexto onde está inserida. Ou seja, olha a importância da atividade da criança, né? Nessa teoria histórico-cultural de Vygotsky. E aí? Ela está fundamentada, né? E no que pensa Vygotsky, e considera o quê? O tempo pedagógico é o tempo histórico da apropriação? O período escolar é o tempo histórico da apropriação das qualidades da infância, né? O tempo infantil é o tempo histórico da apropriação ativa ou a infância é o tempo histórico que vai aí apropriar ativamente as qualidades humanas, né, e desenvolvidas ao longo da história, e aí a criança como sujeito. E aí, gente, o que é? É o tempo pedagógico, o período escolar, o tempo infantil ou a infância? Perfeito! É a infância. Olha só, é a infância. A infância, sim, né? A infância é o tempo histórico de apropriação ativa dessas qualidades que são desenvolvidas pela história, né? Ao longo da história, pela criança como sujeito histórico, né? Então, a importância das relações sociais, das relações com o meio ambiente, estão muito presentes e latentes em Vygotsky. Portanto, a nossa alternativa não poderia ser o tempo pedagógico, porque o tempo pedagógico tem mais ligação com as questões do docente, né? Também não pode ser período escolar, porque
quem é que não está no período escolar, então não se desenvolve, né? Então, a criança que está afastada do convívio escolar, ela não vai viver essas questões? Justo pelo contrário, né? Vygotsky fala que, ok, a escola é extremamente importante, mas aprende-se principalmente também fora da escola, na interação com outras pessoas, na interação com o meio ambiente. Tempo infantil restringe demais. A infância é algo que dá uma amplitude maior, porque a infância você considera desde o nascimento até a adolescência. Então, sim, né, esse período todo é um tempo histórico de apropriação aí das qualidades humanas que as pessoas vão desenvolver ao longo da vida, da história. Portanto, a nossa alternativa correta da questão 3 é a alternativa D. Bora lá fazer mais uma? E aí, gabaritando? Tranquilo, né? Vamos lá fazer a última? Olha aí, nossa última questão, 2016, CESP e Sebrasp, uma banquinha difícil essa, né? Porque sempre coloca para você julgar se está correto ou incorreto a afirmativa que eles colocam. Essa banca, né, CESP e Sebrasp, nessa prova, fez para auditor educacional lá no Pará e era para o TCE, tá? Acerca das teorias e bases psicológicas de aprendizagem, julgue o item que se segue, ou seja, tá certo ou tá errado? É para você julgar esse item. Piaget considera que a aprendizagem depende do desenvolvimento cognitivo e que as crianças têm papel ativo na construção dos seus conhecimentos. E aí, está certo ou está errado? Perfeitamente, está correto, corretíssimo. Piaget considera sim, né, essa questão do desenvolvimento cognitivo. A gente não pode esquecer que Piaget era um biólogo, né? Tanto é que ele coloca lá as fases do desenvolvimento, né? Ele coloca as etapas do desenvolvimento. Então, ele fala sim que vai depender do desenvolvimento cognitivo, né? Mas que as crianças também, não é só isso, né? Porque senão a gente cairia lá no inatismo, né? Mas tem esse desenvolvimento todo, né? Mas as crianças também têm um papel ativo aí nessa elaboração do conhecimento, porque eles vão fazer parte da construção do conhecimento. Belezinha? Então, o gabarito correto da nossa questão 4 é a alternativa C de tá tudo correto. Belezinha? Bom, vamos ficando por aqui. Beijo grande, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, hein?